E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como a gente tinha comentado, vamos fazer a retapzinha da nossa avaliação, tá? Então, vamos lá. Na primeira questão, é uma questão de conjunto, onde ele pede para que a gente, em cima de alguns conceitos de geometria, responda a questão. Primeiro ele diz que a interseção entre um conjunto de pontos, que é a reta T, e um conjunto de pontos, que é a circunferência, é vazio. Falso, porque Q e U são pontos pertencentes simultaneamente a T e a C. Então, isso é falso. Ele diz que a reta T secante a circunferência C, ela é secante a circunferência C se Q estiver contida em T. Ora, Q é um ponto, então ele não pode estar contido, ele tem que pertencer a um conjunto de pontos. Então, falso também. Na próxima proposição, ele diz se as retas T e S são um conjunto de pontos, então T é igual a C se somente se a união entre eles for a circunferência. Nada a ver, afirmativa sem pé e sem cabeça. A reta S é tangente à circunferência C se somente C a interseção entre eles for o ponto P. Verdade, né? Então, é o conceito de reta tangente, uma reta tangente a uma circunferência se somente se existe um único ponto que pertence simultaneamente às duas. Então, verdadeiro. E o último, ele diz que o ponto O pertence à circunferência. Não, não é verdade, né? O ponto O, ele pertence ao círculo, né? A região do círculo e não à circunferência que está em azul. Então, falso também. A resposta correta seria a terceira proposição, ok? Então nós temos aqui a segunda, com a expansão dos comércios entre as aldeias, surgiu o primeiro conjunto numérico denominado conjunto A, representado por grandezas inteiras e positivas. Inteiras e positivas seriam os naturais sem o zero. Então é 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ele fala que por cerca de 1000 anos após, percebeu-se que algumas... a necessidade, né? Que apenas o conjunto A não dava conta de quantificar dois números, a relação entre dois números inteiros. E surgiu aí um segundo conjunto, denominado B, que é um conjunto que tinha os números, os decimais exatos, os não exatos, que seria o nosso atual conjunto dos racionais. Aí ele fala que quando todo mundo achava que os problemas estavam resolvidos, com a representação numérica que estavam resolvidos, surge por volta de 530 anos a.C. os pitagóricos que precisavam apresentar a medida da hipotenusa de um triângulo de catetos 1. Então seria o que? Seria a necessidade de encontrar a raiz quadrada de 2. Daí surge um terceiro conjunto C. Esse conjunto C, segundo o texto, ele traz os números irracionais. E aí ele fala que na época, então, os conjuntos A, B e C compunham os reais. E aí ele pede para que a gente resolva essa questão. De antemão, já quero dizer para vocês aí que de tudo isso que foi dito, em momento nenhum falou-se do zero, nem dos números negativos. Então, quer dizer, até essa época aí, os conjuntos, eles existiam como tais quais eles são hoje, mas não tinham nem o zero, nem os números negativos, tá? Então, qualquer coisa que a gente venha encontrar pela frente, que fale de números negativos, não está contido nesse texto. Então ele diz assim, a primeira proposição. O conjunto dos números reais criados em 530 a.C. possui a mesma constituição do conjunto dos números reais que conhecemos atualmente? Não, porque hoje nós temos os números negativos e o nulo, e nessa configuração não. O conjunto a relação com relação ao conjunto A, é possível afirmar que A era igual a menos 3, menos 2? Não, porque o A era apenas os inteiros positivos, então falso. Utilizando apenas os conjuntos numéricos existentes 500 anos de Cristo, seria possível efetuar todas as operações financeiras hoje? Não. Porque a gente sabe que a gente precisa... Porque menos 3 nem existia, né? Então, Ah, tá. A opção C, perdão, eu fiz uma leitura equivocada, ele diz assim... Utilizando apenas os conjuntos numéricos existentes em 530 a.C., seria impossível efetuar todas as operações. Verdade. Porque hoje nós temos os números negativos, né? E temos o zero, e naquela época não tinha. Então seria impossível. A alternativa correta seria essa, então. Tá? Alternativa C. Beleza? Vamos partir para a próxima. Cotidianamente utilizamos matemática em operações diversas, tá? Então ele está dizendo aqui a importância da gente utilizar matemática nos dias de hoje. E aí ele vai nos dar aqui algumas afirmativas que a gente tem que analisar para saber se estão corretas, né? Se essas afirmativas estão corretas. Então, a primeira ele diz assim:
As operações financeiras coerentes utilizando cédula de real durante a aquisição do ingresso de cinema que custa R$ 15 a meia e R$ 30 a inteira ocorrerá com valores pertencentes ao conjunto A, né, tal que A é composto por todos os racionais que vão de 0,01 até 200. Verdade, pessoal, porque isso daí caracteriza a nossa moeda vigente. As nossas moedas vão de 1 centavo, que significa 0,01, até a nossa maior moeda, que é R$ 200. Então, com esse conjunto de valores, a gente pode fazer qualquer operação financeira na compra de um ingresso. Alguém poderia, por exemplo, dar o ingresso, ou melhor, dar uma nota de 200, e daí você tem que abater o valor de 15 ou 30 reais. E nesse conjunto você tem valores suficientes para fazer isso. Então essa seria a alternativa correta. Mas vamos ver as demais. Eles assim, todo resultado possível para um aluno que realiza a avaliação com 20 questões, onde a questão correta vale 2 e a questão incorreta vale 1, pertence ao conjunto. São os inteiros que variam de 21, né? Menos 21 até 40. Na verdade não é nem menos 21, seria de 22 menos 20 menos 20 no caso, né? Seria menos 20 até 39. Só que se o cara acerta todas, ele faria 40 pontos. E 40 pontos não está nesse conjunto. Do mesmo jeito, se ele erra todas, ele faria menos 20. Menos 20 até tá, mas menos 30, mais 39 não tá. Então isso está errado. Ele fala, na terceira proposição, ele fala assim: ao transferirmos água de uma jarra de 1 litro, que são 1000 ml, né, para um copo de 180 ml, inicialmente vazio, até completar o copo por inteiro, realizamos uma variação de volume. Bom, a jarra vai variar de 180 ml, vai ser 180 ml a menos, e o copo 180 ml a mais, porque ele estava vazio, né? Então a gente vai colocar. Então essa variação tem que ir de 0, que é quando ele está vazio, até 180 ml. Então não pertence isso daí, porque esse conjunto aí nem entra o 0 nem entra o 180, porque é colchete para fora. Então falso. Na próxima proposição, quando a empresa seleciona em seus diversos departamentos funcionários que possuem uma característica específica, está promovendo uma união de conjuntos? Não. Está promovendo uma interseção, porque ela está indo buscar em vários lugares diferentes aquelas pessoas que têm a mesma característica. Então isso é uma união de conjunto, né? Então, e na última ele diz assim: para melhorar o desempenho de nossa empresa, buscamos na concorrência pessoas que possuem habilidades que nos faltam. Estamos realizando uma interseção entre as empresas? Não. Estamos realizando uma complementação, né? Estamos buscando aquilo que nos falta. Então a alternativa correta aqui realmente seria a alternativa A. Tá certo? Então vamos para a próxima. 34. 34 é uma questão de conjunto, onde ele diz que foi feito uma análise, né, dentro dos 144 alunos, e ele mostra o quadro abaixo com relação a nota, a quantidade de alunos que tiveram nota superior a 6. Pessoal, isso daí é aquilo que a gente já falou, né? Diagrama de Venn, comecemos pelas interseções até completar o diagrama, né? Sabendo que a soma, né, o total, é a soma das partes. Então, seria isso daqui. Ok? Então, como a gente tem 50 alunos que tiveram nota superior a 6 em matemática, física e química, a gente já preenche a interseção central com 50. Depois nós temos 68, que foi somente em física e química. A gente vai ter que fazer o quê? 68 menos 50, que vai dar 18. Então a interseção entre física e química é 18. Depois a interseção entre química e matemática será 62 menos 50, que vai dar 12. Né? A interseção entre matemática e física será 60 menos 50, que vai dar 10. E aí vamos para os conjuntos, as partes de cada uma das disciplinas. Física foram 98. Só que eu já tenho, eu vou ter que somar 60. Eu vou ter que somar, deixa eu voltar aqui que aqui. Então eu vou ter que somar, física foram 98. Só que eu vou ter que tirar de 98 10, 50 e 18. Né? Vou ter que tirar esses valores aí. Então eu vou ter que tirar 78. 78 menos 98 dá 20. Mesma coisa eu tenho que fazer para química.
Química foram 90, só que eu vou ter que tirar desses 90, 12 mais 50 mais 18, que vai dar 80. 90 menos 80 dá 10. E aí, pessoal, eu completei o diagrama, mas eu não tenho matemática. E aí, para descobrir quanto é matemática, é só somar todas as partes, né? Se eu somo todas as partes, isso tem que dar 144. E aí eu vou ficar com 144 menos 120, que vai dar 24, tá? Então, a resposta correta seria 24. Ok? Pronto. Deixa eu pegar aqui a borracha, né? Opa! Pronto. Deixa eu pegar aqui a borracha para eu apagar aqui o que eu já havia feito. Isso. Pronto, agora sim. Então vamos seguir. Pronto, vamos seguir aqui. Então vamos para a próxima questão. Tá? Então a próxima questão, ele diz assim: atualmente a técnica de gotejamento é uma das mais indicadas no cultivo de plantas frutíferas em virtude da economia e eficácia na utilização de recurso hídrico. Um pé de mamão Havaí, nos 30 primeiros dias, necessita de gotejamento contínuo e uniforme de 18 litros de água por dia. Para aguar seu pomar, o professor Wedton utiliza uma válvula solenoide, que é uma válvula que abre e fecha a vazão de água, né, remotamente. Sabendo que o gotejamento está regulado para 250 gotas por minuto, onde cada 20 gotas corresponde a 1 ml, se o professor mantiver a taxa de gotejamento, é possível afirmar que a necessidade diária de água estará completa ao final de quanto tempo? Questãozinha de relação, né? Então, eu tenho lá 250 gotas por minuto relacionado com 20 gotas por ml. E aí, fazendo essa relaçãozinha, eu vou ter que essa vazão ela é uma função na razão de 12,5 ml por minuto. A cada 1 minuto, nessa vazão que foi programada, eu despejo no pé do mamão 12,5 ml por minuto. Mas perceba, eu não quero saber isso daí, eu quero saber quanto tempo eu levo para despejar os 18.000 ml que eu preciso, que são os 18 litros. Então eu montei uma funçãozinha do volume em função do tempo, onde essa minha função, o volume varia 12,5 para cada unidade de tempo. E aí, resolvendo essa funçãozinha, eu vou chegar ao resultado de 1.440 minutos, que dividindo por 60, isso vai dar 24 horas. Tranquilo? Então vamos para a próxima questão, questão 36. Ele diz lá, né, que um cadete da AMAN estava no terreno, e aí ele ocupava um ponto de coordenadas 1 e 7 e iria para um ponto de coordenadas 4 e 5. E aí ele diz que ele vai se deslocar a uma velocidade de 10 km por hora e ele quer saber quanto tempo ele vai gastar para ir do ponto N até o ponto M. Então, pensando cartesianamente, né, jogando isso daí, essas coordenadas no plano cartesiano, nós teríamos a seguinte situação. Ele sai do ponto N de coordenada x1, y7 e vai para o M de coordenada x4, y11. E aí, fazendo a diferença entre as coordenadas, né, 4 menos 1 vai dar 3, 11 menos 7 vai dar 4. E aí eu tenho um triângulo pitagórico de catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Então ele tem que percorrer, lembrando que essas unidades estão em quilômetro, ele vai ter que percorrer 5 quilômetros. Ora, se a velocidade dele de 10 km por hora, uma funçãozinha rápida, né, em que a distância é a velocidade vezes o tempo, eu vou ter que ele vai gastar meia hora, né, no caso 30 minutos para ir do ponto N ao ponto M, ok? Tranquilinha também, questãozinha simples que você mataria aí sem grandes problemas. Na questão 37, ele diz assim: a criação do sistema de coordenadas cartesiano é considerado uma ferramenta muito importante, tá? Toda aquela historinha de questão que tem texto e tudo mais. E aí ele pede para que a gente determine
Desta forma, uma aeronave, né, do Exército Brasileiro que partiu de Blumenau, Santa Catarina, até Cruzeiro do Sul, no Acre, em trajetória retilínea, pode ter sua posição no plano cartesiano abaixo representado por uma função. Então ele pede para que a gente represente a função segundo esse plano cartesiano. Simples, galera. Quando a gente quer escrever uma função e a gente possui dois pontos, basta a gente, uma função no primeiro grau, basta a gente montar um sisteminha, né? Então vejam só, quando ele está na posição x igual a 4, a imagem é 1, então f de 4 é 1. Quando ele está na posição x igual a 1, a imagem é 4, então f de 1 é 4. E aí, seja uma função f de x igual a x mais b, eu monto um sisteminha e tenho aí 4a mais b igual a 1, né? Onde tem x eu vou colocar 4, onde tem o f de x eu vou colocar o 1. E aí, resolvendo esse sisteminha, eu vou saber que a é igual a menos 1 e b igual a 5. E aí eu volto na função genérica, substituo os valores, então essa função que me dá a posição do avião na trajetória Blumenau-Acre pode ser encontrada, pode ser determinada por f de x igual a menos x mais 5. Questãozinha simples que eu acho que a maioria não teve dificuldade. A próxima questão é uma questãozinha bem simples também, conceitual, né? Ele traz toda uma história a respeito do jogo Batalha Naval. E ele diz assim, seja a função de A e B, onde A é o domínio, né, que são os valores que x pode assumir, que é o intervalo de 0 a 5, e B é o conjunto composto, B é o contradomínio, é o conjunto composto apenas por 3, dada a função constante f de x igual a 3, com o lançamento de 3 bombas nas coordenadas, né? Então ele quer que você afunde esse negócio informando as coordenadas do lançamento. Pessoal, se o contradomínio é 3 e a função é constante igual a 3, a imagem de todos esses pares ordenados tem que ser 3. Então, quais são as alternativas que tem como imagem valores para y apenas 3? São a primeira e a terceira. A primeira e a terceira. Então, só pode ser essas duas. Mas o domínio está limitado em valores de 0 a 5. E na terceira eu tenho o x lá, no terceiro par ordenado igual a 6. Então não pode ser a terceira. Só pode ser a primeira, que o x vão de 1 a 5 e o domínio e a imagem é fixa, né, em 3. Então a resposta correta para essa questão seria a alternativa A. Tá certo? Questão que cobra de vocês conhecimento acerca de domínio e contradomínio e a definição, né? A forma de escrever uma função. Próxima questão. Na física dizemos que o movimento é retilíneo e variado quando este é realizado em linha reta e com velocidade variada, né? E aí ele vem trazendo alguns conceitos para a gente. Ele diz que o movimento ele é variado quando a velocidade ele varia, e essa variação de velocidade é dada em cima da aceleração. A aceleração é o que você soma em cima da velocidade, né? E aí ele nos apresenta um gráfico, tá aí um gráfico. Então vamos interpretar esse gráfico inicialmente. No eixo Y eu tenho a aceleração, no eixo X eu tenho o tempo. Então é um gráfico da aceleração em função do tempo. Aí ele diz que inicialmente a velocidade desse objeto era de 1 metro por segundo. Pessoal, se ele tinha 1 metro por segundo no início, 1 segundo depois, a velocidade dele foi acrescida de quanto? Da aceleração, que nesse caso aí é 2, de 0 até 4. Então 1 segundo depois ele tinha 3, 2 segundos depois ele tinha 5, 3 segundos depois ele tinha 7, 4 segundos depois ele tinha 9. Então quando o tempo é 4, a velocidade dele é 9. Quando o tempo aumenta para 5, a aceleração não é mais 2, agora ela é 1. Tá? Por quê? Porque ela está variando agora de 1 em 1. Então quanto que essa velocidade dele no tempo igual a 5? É 10. E no tempo igual a 6 é 11. Quando o tempo é 7, a aceleração não é mais positiva, agora é negativa. Negativa na grandeza de 1 para 1. 1 metro por segundo ao quadrado para cada 1 minuto que se passa. Então ela vai caindo. A velocidade agora já é 11 menos 1, que é 10. Quando é 8, é 10 menos 1, que é 9. E quando é 9, Então vamos lá. De 6 para 7 ela cai para 10. De 7 para 8
ela cai para 9, de 8 para 9, ela cai para 8, não é isso? Então ela vai caindo. Mas quando ela chega em 9, ela é maior do que 6. Então é o que diz a última proposição. Que quando o tempo é igual a 9, a velocidade é maior do que 6 metros por segundo. Isso é verdade, tá certo? Então a proposição correta aí seria a última proposição, ok? Questãozinha complicada, não é questão fácil não, questãozinha complicada essa daí. Vamos adiante. Durante o estudo de um simulador, verificou-se que a trajetória de um projeto de artilharia se deslocava parabolicamente de acordo com a função de segundo grau, né? E atingia o topo e atingia o ponto mais alto em A, tá? Então, o que ele está dizendo aí é isso daqui, ó. Só que aí verificou-se que esse simulador ele precisava atingir o ponto B para poder abater as aeronaves que passavam a altura de 4.000 metros e não de 1.000 metros. Então, essa é uma questãozinha de vértice da parábola. E aí, como é que a gente resolve isso daí? A gente resolve isso daí utilizando o conceito de vértice da parábola, tá? Então, isso daí é uma parábola onde o y inicial era 1.000, ou seja, o y do vértice inicial era 1.000 e o próximo, né, que ele quer é 4 vezes maior do que isso. Ora, se o y do vértice é 4 vezes maior do que isso, e a gente usando a relação de vértice da parábola, é fácil perceber que a função que ele precisa é 4 vezes a função original, tá certo? Então, questãozinha bem fácil de você perceber quando você analisa o vértice da função. Opa, voltemos aqui. Então, a questão 41, ela traz para a gente aqui uma situação, problema, né? E aí eu vou direto para o problemática apresentada. Eles assim, o caso de um vendedor externo que tem seu salário constituído por uma parte fixa, que é 1.100, mais uma comissão, que é 2% do valor mensal vendido. Ora, isso daí, pessoal, é aquela clássica função do primeiro grau, função afim que a gente já fez, que tem uma parte fixa, que nesse caso é 1.100, mais uma parte variável, que varia em função do tempo, né, que nesse caso aí é em função do mês, né, que é 2% da venda, né? Então ele quer saber aqui em função da venda, na verdade não é do mês, é em função da venda, 2% em função da venda. Então para eu saber qual é o salário desse cara em função da venda, eu tenho que determinar quanto que ele vendeu no mês. Então isso daí eu posso decidir, e aí sim, ele quer que a gente compare isso com o engenheiro industrial segundo essa tabela aqui, ó. Então o engenheiro industrial segundo essa tabela, ele ganha 5.000. Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma função afim que seja maior do que 5.000, né? Então, a receita dele, que é 1.100 mais 2% da renda bruta, tem que ser maior do que 5.000. Resolvendo essa inequaçãozinha do primeiro grau, eu vou chegar à conclusão de que o X tem que ser maior do que 195 mil reais. Então, se ele vender mais do que 195 mil reais, ele vai ter uma renda maior do que um engenheiro industrial, tá? Mas é uma questãozinha que envolve função afim e inequação do primeiro grau. Fizemos algumas iguais a essa. Vamos para a próxima. Então essa daqui é uma questãozinha também de função quadrática. E aí ele pede para que ele conta uma historinha, né? Ele apresenta para vocês uma imagem de um abuseiro que está atirando sobre uma massa. E aí ele diz que essa massa cobridora ela tem 65 metros de altura. E aí ele quer saber qual das funções abaixo você conseguiria atirar de tal forma que você ultrapassasse essa massa cobridora, né? De 65 metros de altura. Então o que é que você deveria fazer? Você deveria vir nas funções abaixo e encontrar qual delas tem y do vértice maior do que 65. De cara você já descartaria a primeira e a quarta opção,
porque elas têm parábola com concavidade voltada para cima, e o que a gente quer é uma concavidade voltada para baixo. Mas vamos para os cálculos. Então, substituindo os valores de cada uma delas, nesse caso aí da correta, que seria a letra B, né? Substituindo os valores, eu encontraria como y do vértice igual a 68. Ora, se ele atira com altura máxima de 68, vai passar sobrando 3 metros em relação à massa cobridora lá, que é de 65. Então, a alternativa correta nesse caso aí seria menos x ao quadrado mais 12x mais 32. Tá bom? Tranquilinha. Essa questão era a questão mais bonita, mais difícil que tinha na prova, mas infelizmente nós tivemos que cancelar ela por erro no gabarito, tá? Mas de qualquer forma fica registrada aí a solução dela, tá? Caso vocês queiram depois estudar. Nessa questão a gente precisava simular a situação sem propaganda e a simulação com propaganda, né? E aí, com base no gráfico, definir quem era a função receita e a função custo de cada uma das situações e depois calcular os lucros e comparar. No gabarito deveria estar escrito a palavra menor e aí saiu a palavra maior. Desta forma, com muita tristeza, tivemos que anular a questão e o ponto foi distribuído igualmente para todo mundo, tá? Então todo mundo ganhou esse score aí, independente da sua marcação na prova. Questãozinha de função composta, ele dava para você aí duas funções, a função f de x igual a x mais 1 e a função g de y igual a y ao quadrado. Ele dava a definição para facilitar a sua vida, né? Dada duas funções, f de a em b, g de b em c, uma função composta de g em f, a função gof, né? De a em c, que é definida por gof de x ou g bola x, ou g bola f de x, né? Com x pertencente ao conjunto A. O que você precisa saber nessa história todinha aí, pessoal, é que o conjunto domínio de G será o conjunto imagem de F, né? E aí você ia fazer isso daqui. Você ia encontrar quem são os valores A, B, C e D, aplicando a lei x mais 1, né? Que é o que está na coluna da esquerda aí. Quando você descobrisse quem são esses valores de A, B e C, eles seriam o novo domínio da função G. E aplicaria a função G para esses valores de 2, 3, 4 e 5. Iria encontrar como E, F, G e H os valores 4, 9, 16 e 25. Como ele pede para que você informe a somatória, então seria 54. Tá? Questãozinha interessante, simples, mas interessante. Bem bonitinha essa questão. 45. A questão 45, ele dá duas funções e ele pergunta quando que... e ele pede para analisar as situações abaixo. Mas, de certa forma, isso é uma inequação, né? Eu vou ter que comparar aqui a função quadrática. É um estudo de sinal de função, melhor dizendo, né? Vou ter que comparar a função quadrática com a função do primeiro grau. Então, eu montei um gráficozinho aqui, ó, para a gente poder ver, ó. Então, essas funções, elas se cruzam nos pontos x igual a 2 e x igual a 26. Entre os pontos 2 e 26, a função, a filial, ela tem mais lucro, né? A função lucro da filial, ela tem mais lucro do que a matriz. Dessa forma, eu posso afirmar que a alternativa correta seria a última, que a filial só dará mais lucro que a matriz se vender de 3 a 25 bolos. Por quê? Porque quando ela vende 2 bolos, a filial, ela está empatando, não está ganhando nem perdendo, quando ela vende 2,26. Se ela vender menos de 2 bolos, ela está perdendo para matriz. Se ela vender mais de 26 bolos, ela também está perdendo. Mas quando ela vende de 3 bolos a 25 bolos, ela está acima da matriz, então ela está ganhando. Então, nesse caso, a alternativa correta seria a última, tá? A alternativa correta seria a última, né? E eu posso fazer isso algebricamente também, igualando as duas funções e descobrindo quando é que elas são iguais, né? E aí eu posso fazer um estudo de sinal da função e vou ver que elas L de x será maior entre elas, né? Montar o esboçozinho lá, que eu montei direto o gráfico para vocês para ficar mais legal, tá? Então vamos para a próxima. Sejam as funções f de x igual a 2x mais 1
g de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 8 e h de x igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 8, é correto afirmar que... Pessoal, mais uma vez, eu tenho três funções onde ele quer que você faça o estudo do sinal da função. Então, a gente tem que definir os zeros da função, a gente tem que verificar se, no caso da função de segundo grau, se ela tem concavidade para cima, concavidade para baixo, tá certo? Fazer o esboço, depois construir aquelas retas auxiliares no eixo real e fazer o jogo de sinal. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um gráfico que contém todas as funções logo de uma vez. Então tá aí todas as funções. E aí vamos analisar primeiro de baixo para cima as alternativas. Ele está dizendo assim, ó, o produto entre f de x e g de x é igual a zero quando x é maior do que 5? Não. Quando é que o produto é igual a zero? É quando uma das funções é zero. Então essas funções f, ela é zero, né? O f seria a função em verde, tá certo? E deixa eu voltar aqui, tá? Para poder... Deixa eu voltar. Pronto. Aqui, deixa eu voltar, tá? G seria a que tem concavidade para cima e H concavidade para baixo, tá? Então, G seria a vermelha e H seria a azul. Então, os zeros da vermelha de G é menos 2 e 4, e não 5. E o zero de f de x é menos 1/2, também não é. Então essa alternativa incorreta. A penúltima, do mesmo jeito, incorreta, né? A gente teria que ter o x igual a alguma coisa aí não maior ou menor do que alguma coisa. De tal forma que a alternativa correta seria a primeira. Por quê? Porque quando é que o produto entre duas funções é maior do que zero? Ou quando elas são positivas, ou quando elas são negativas. E quando é que isso acontece no caso do produto entre g e h? Ora, entre menos 4 e menos 2. Entre menos 4 e menos 2, tanto a função g quanto a função h, elas são positivas, porque elas estão acima do eixo x. Então, o produto entre dois positivos é um positivo, então isso é verdadeiro. E no intervalo entre 2 e 4, acontece a mesma coisa. Tanto a função g quanto a função h, elas são positivas, ou melhor, elas são negativas, né? Então, no intervalo entre 2 e 4, a função g e a função h são negativas. E quando eu tenho o produto entre dois negativos, né? O produto entre dois negativos, isso vai me dar um positivo. Então, a alternativa correta seria essa primeira, né? O produto entre g e h será positivo se x estiver entre menos 4 e menos 2 ou entre 2 e 4, tá bom? A 47, ele diz assim: recentemente, duas operadoras telefônicas, T e C, anunciaram a venda do mesmo aparelho atrelado a dois planos diferentes. A operadora T oferecia o aparelho de R$ 800 mais o custo mensal de R$ 50, e a operadora C oferecia o aparelho por 700 mais um custo mensal maior. Bom, pessoal, e aí ele pede para você analisar quando que uma é mais vantajosa do que a outra. Nós já vimos isso algumas vezes, né? E a melhor forma da gente resolver isso seria igualar, montar a função e igualar essas funções. Vamos fazer isso então. Então, ó, primeiro a função que me dá o custo do plano inicial seria 800 mais 50t, e da outra operadora, a operadora C, seria 700. Aqui está errado, não é 700 igual a 60, e sim 700 mais 60t. E aí, basta que eu iguale as duas, eu vou ver que as duas são iguais no 10º mês. Aí eu calculei aí para o primeiro mês das duas para a gente ver. No primeiro mês, a operadora 1 ficaria por R$ 850. E a operadora C, né, a operadora T, R$ 850, a operadora C, 760. Então, quer dizer, no início, a operadora T é mais cara. Isso vai acontecer até o 10º mês. Quando chega no 11º mês, que passou do momento da igualdade, a operadora C já passa a ser mais cara do que a operadora T. E aí seria esse o gabarito, tá? Então o gabarito para um plano anual, que são 12 meses no caso, a operadora C apresenta maior custo do que a operadora T. Então a operadora T
ela é mais cara até o 10º mês. Quando chega no 10º mês, eles se igualam. No 11º mês em diante, a T passa a ser mais vantajosa. Beleza? Então, pessoal, se dando seguimento aqui Então, essa questão é uma questão clássica de função quadrática, né? Onde ele diz que ele tem uma área retangular para cercar com 200 metros de cerca lineares. E aí a gente começa nomeando os lados de x e y. Lembrando que a soma de todos os lados tem que dar 200. A gente simplifica, vai ficar aqui x mais y é igual a 100, isola y, né? E aí vamos ter que y é igual a 100 menos x. E aí para calcular a área, basta que eu multiplique x por y, onde y agora vai ser x menos x, 100 menos x. E aí vou ficar com a função de segundo grau, em que a área é dada por x ao quadrado mais 100x. Toda vez que ele falar de área máxima, quando ele quer saber a área máxima, ele quer saber o y no vértice. Quando ele quer saber a dimensão que vai dar a área máxima, ele quer saber o x do vértice. Nesse caso, eu calculo o x do vértice, que vai ser menos b sobre 2a. Substituindo os valores, vou ficar com menos 100 dividido por 2 menos 1, onde x do vértice é 50. E aí, substituindo na equação que eu tinha conseguido y igual a 100 menos x, vou ter que x é 50 e y é 50. Então eu terei área máxima quando eu tiver um quadrado de lados 50. Tranquilinha, clássica essa questão. Resolvemos muitas no ano passado, esse ano também, sem problemas. E aí na 49 ele diz assim: durante a organização de um torneio de interclasse, surgiu a dúvida de quantos jogos ao total ocorreriam se cada time jogasse 2 vezes com o mesmo adversário. É o famoso turno e contra-turno, né? E aí ele diz que um dos integrantes afirmou que isso poderia ser resolvido através de função de segundo grau. E aí o conselho que eu dou para isso é você fazer o seguinte, ó. Você vai montar uma tabelinha. Se eu tenho 2 jogos, se eu tenho 2 times, eu tenho 2 jogos. Se eu tenho 3 times, eu tenho 6 jogos. Como é que eu posso escrever isso? É através de uma expressão. Então, perceba que dá para escrever isso de tal forma que o número de partidas ele é n menos 1 vezes n, né? Veja os exemplos que são dados aí para 2, 3 e 4, que são casos possíveis de serem feitos. Então você definiu aí a função para esse problema. Você criou uma função para esse problema, que é n ao quadrado menos n. E aí, para qualquer situação, é só você substituir, onde n é o número de times. Então, como ele pede para 9 times, substituindo na função n ao quadrado menos n, na lei n ao quadrado menos n, você vai ter igual a 72, tá certo? Então é uma questãozinha que você, dentro de uma situação problema, teve que criar uma lei de associação que lhe resolvesse esse problema, tá? Então vamos para o próximo. Preocupado com a situação financeira de sua empresa, o proprietário determinou que o setor financeiro realizasse um estudo detalhado sobre os custos, receitas e lucros Após 2 dias, o setor financeiro informou que o custo e a receita atendiam respectivamente às funções. Aí tem aí a função custo e a função receita, sendo X a quantidade de unidades produzidas. O proprietário olhou para os dados apresentados sem entender nada, perguntou: quantas unidades temos que vender para que o lucro seja máximo? Ora, eu não tenho a função lucro aí, mas eu sei que o lucro é a receita menos o custo. Então vamos encontrar essa função, né? Então a função fazendo receita menos o custo vai ficar igual a menos 2x ao quadrado mais 8.000x. E aí eu quero saber quantos elementos eu tenho que vender, ou seja, quantos x para chegar no lucro máximo. E aí eu aplico o x do vértice. Aplicando o x do vértice eu vou chegar a 2.000 unidades, tá certo? Mais uma situaçãozinha que eu posso utilizar máximo e mínimo, né, para resolver, ok? Outra questãozinha que envolve função de segundo grau, né? Ele disse que um cursinho preparatório da escola militar, para escolas militares, percebeu que estava prestes a entrar no vermelho. E aí pediu para o professor de matemática mapear os custos do cursinho, né? E o professor mapeou, dizendo que o custo poderia ser calculado através da função custo que está dada aí, né?
Aí o dono pergunta, sendo assim, qual o custo do cursinho? Quando o custo do cursinho será mínimo, né? Quando tiver quantos alunos? Então, mais uma vez, eu tenho uma função do segundo grau, eu quero saber qual o valor de x que leva ao mínimo dessa função. Aplico de novo x do vértice, né? E aplicando x do vértice nessa função, eu vou ter que o x do vértice é igual a 40 alunos. Então, quando esse cursinho tiver 40 alunos, ele minimiza os custos dele, tá bom? Mais um probleminha de custo, né? Ou de máximo e mínimo. Questãozinha que a gente resolveu uma parecida com ela em sala de aula, né? Ele dá um gráfico aí de uma semicircunferência e pede para determinar o valor do domínio e da imagem. Lembrando, domínio é tudo aquilo que está em x, imagem é tudo aquilo que está em y. A imagem é fácil de perceber aí, né? A imagem são valores que vão de 3 a 9. E o domínio? Lembrando que isso é uma semicircunferência, né? Onde essa medida que vai de 3 a 9, que tem 6 unidades, né? Basta fazer 9 menos 3 dá 6. É o diâmetro, logo o raio vai ser a metade de 6, é 3. Né? Se o raio é metade de 3, ou metade de 6 que dá 3, então o domínio vai de 3 até 6, né? Que é isso daí, ó. Então o domínio dela vai de 3 até 6 e a imagem vai de 3 até 9, né? Então são os valores que participam dessa relação. Não é isso? Tranquilo. Resolvemos em sala de aula também. Um floricultor, no primeiro dia da colheita da sua safra anual, vende cada fruta a R$2. A partir daí, o preço de cada fruta decresce 2 centavos por dia. Considere que o fruticultor colheu 80 frutas no primeiro dia e que a colheita aumenta uma fruta por dia. Qual é o dia em que a colheita gerou a maior receita ao fruticultor? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que montar essa função, né? Então, inicialmente é R$2 e a cada dia vai diminuir 2 centavos. E a produção ela aumenta uma fruta por dia. Então eu vou atrelar o desconto de 2 centavos e a quantidade de uma fruta que aumenta ao dia, né? Onde T representa o dia. E aí vou ter uma funçãozinha aí que vai me resultar na função menos 0,02t ao quadrado mais 0,4t mais 160. E aí eu quero saber quem é o t que vai me dar o máximo, né? Vai me dar a receita máxima aí. Aí eu aplico o x do vértice, que no caso aí vai ser o t do vértice, e vou ter igual a 10 dias. Então, essa receita será máxima após 10 dias. Mas lembre, isso daí foi para a situação onde eu já tinha desconto. Mas no primeiro dia eu não tive situação nenhuma, porque ele diz assim, ó, o fruticultor no primeiro dia da colheita da sua safra anual vende cada fruta por R$2. A partir daí o preço da fruta cresce 2 centavos por dia. Considere que esse fruticultor colheu 80 frutas no primeiro dia. Então no primeiro dia ele tinha lá 80 frutas. 80 vezes 0, vezes 2. Só que no dia seguinte, eu aumento uma unidade. Então é somente no dia seguinte. Então depois que essa situação passa a vigorar, né, de você aumentar uma unidade e descontar 2 centavos, você transcorre 10 dias. Então foram transcorridos 10 dias dentro dessa regra, né? Ou seja, após o primeiro acréscimo de uma unidade. Aí eu não posso esquecer que isso aconteceu no 11º dia, porque o primeiro dia foi lá quando essa regra não valia. Então a resposta para essa questão seria 11º dia, ok? Questão 54. Em um certo dia, um grupo de alunos modelou a temperatura de uma certa cidade. Mensagem não. Modelou em um certo dia, um grupo de alunos modelou a temperatura de uma cidade através da função. Aí ele dá uma função aí em que T é o tempo em horas e o tempo T minúsculo, né? E o T maiúsculo é a temperatura em graus Celsius. Aí ele perguntou assim: verificou-se que a temperatura máxima foi atingida às 13 horas. Ora, ele chegou ao T máximo quando o Tzinho era 13. Determine o valor de K, sabendo que o grupo realizou sua observação das 8 às 20 horas. Mais uma questãozinha de máximo, né? Então, eu sei que ele atingiu a temperatura máxima quando o X do vértice... Ele atingiu a temperatura máxima quando o X do vértice
era igual a 13. E aí eu vou substituir, né, sabendo que o b dessa função é a constante k. E aí vou encontrar esse k igual a 26, né? Eu coloquei graus aí, Celsius, mas isso está errado, tá? Esse k é uma constante normal, então k igual a 26. A temperatura que é grau Celsius. Então, por favor, desconsidere esse grau Celsius aí. Beleza? Questãozinha também tranquila. Questãozinha de conjuntos, né? E aí ele conta toda uma história. E ele diz que quando você quer fazer uma busca, que você bota duas palavras, você vai encontrar tanto o que tem na primeira palavra, quanto o que tem na segunda palavra, quanto o que tem nos dois. Isso significa união. É o que tem no primeiro, é o que tem no segundo, juntando os dois. Isso é união. Ele diz que quando você usa o sinal de menos, você está tirando da pesquisa. Então isso daí é diferença, né? Diferença entre conjuntos. E quando você acrescenta o sinal de mais, você vai pesquisar apenas aquilo que pertence aos dois. Isso daí é interseção, tá certo? Então vamos analisar a resposta correta para a gente não perder tempo com as demais. Então a resposta correta seria a segunda, né? Onde ela diz assim, ó: a primeira é inteligência ou vontade. Então inteligência ou vontade é esse daqui, ó. Tanto é quem participa do inteligência, quanto quem está no vontade. Então, são os dois, é a união dos dois. Aí ele quer que eu faça a diferença com o resultado. Então, dessa união, vai ficar apenas aquilo que não pertence ao resultado. Então, seria isso daqui. E aí, desse resultado, do que foi obtido aí, ele quer que eu pegue apenas a interseção com sucesso. Então, aquilo que pertence a essa área que está em cinza e também pertence a sucesso, que seria a imagem inicial. Dessa forma, o item correto seria o segundo item, né? Questãozinha bem interessante também, que é baseada, inclusive, na realidade dos nossos sites de busca, assim que eles funcionam realmente. Vamos para outra, estamos terminando. Numa pesquisa realizada com alunos do ensino médio, foram feitas as seguintes perguntas. Então, quer dizer, mais uma questãozinha de conjunto, né? E aí foi perguntado para eles assim: vocês utilizam YouTube, utilizam Instagram? E aí eles responderam. Alguns responderam sim para YouTube, sim para Instagram. E aí a gente tem que montar um diagramazinho também, ó. Então vamos lá. 25 responderam sim para as duas. Então 25 é a nossa interseção, né? Então a gente tem sempre que começar por essa interseção. 90 alunos responderam sim à primeira pergunta. 90 alunos responderam sim para... Vamos lá. 90 alunos responderam sim à primeira pergunta. 70 alunos responderam sim à segunda pergunta. Então, 90 responderam para YouTube, né? Então, dentro do conjunto YouTube, 90. Só que 25 já respondeu antes. Então, eu tenho que tirar desses 90 a interseção, que é 25. Então, 90 menos 25 vai dar 65. E aí, esses 65 responderam somente sim para o YouTube, né? 90 foram para o YouTube, mas somente para o YouTube foram 65. E 25 responderam sim para o YouTube, mas também responderam para o Instagram. Então, esses não entram dentro do conjunto somente YouTube. E no caso de somente Instagram, eu vou ter que pegar dos 70 que responderam sim para Instagram e vou ter que tirar 25 que responderam sim para Instagram, mas também responderam sim para o YouTube. E aí eu vou ficar com 70 menos 25, 45. E 40 responderam não, que não utilizam nenhuma das duas, né? Responderam não para as duas. E aí, para eu saber qual for o total, eu tenho que somar a interseção com as partes de cada um deles, mas aquele que não respondeu, que não participou de nenhum dos conjuntos. Então vai ser 60 mais 20, 65 mais 25 mais 45 mais 40, que vai dar um total de 175 alunos, tá? Questãozinha bem simples de operação com conjunto, né? Bem tranquila. Questãozinha de leitura de gráfico, né? Ele diz pra gente que a energia potencial é 0,5 vezes uma constante elástica vezes o quadrado da deformação da distância. E ele pede pra gente qual foi a energia utilizada, né,
quando a corda é distendida 3,5. Então, seria só ir lá na fórmula e substituir. Mas eu não tenho a constante. Então, se eu não tenho a constante, eu consegui a constante. Basta que eu pegue qualquer um desses pontos do gráfico abaixo e eu vou descobrir a constante. Deixa eu voltar aqui, tá? Não sei porque não apareceu, mas olha só. Vamos pegar o ponto 1 e 1. Quando a distância foi de 1, a energia, que é a imagem, foi de 1. Então vai ficar assim, ó, 1 igual a 0,5 vezes K vezes 1, tá certo? E aí eu vou descobrir que a minha constante, né? Que a minha constante vai ser 1 dividido por 0,5, né? Por quê? Porque a minha energia é 1, né? Para o D igual a 1. E aí eu substituo na expressãozinha e vou ter o valor da minha constante, que vai ser igual a 2, né? Então, se eu tenho a minha constante igual a 2, aí eu posso ir lá na minha fórmula e resolver a minha fórmula. Ele quer saber quanto que vai dar a energia para 3,5, então vai ficar 0,5 vezes 2 vezes a distância, que é 3,5 ao quadrado. Resolvendo tudo isso, eu vou ter que a minha energia vai ser de 12,5, tá certo? Probleminha também bem tranquilozinho de ser resolvido. A questão 58, ele diz assim, é uma questão bem interessante essa. Em um edifício de 4 andares, todos os 16 apartamentos estão habilitados, não. Todos os 16 apartamentos estão habitados, tá? Todos os 16 apartamentos estão habitados. No apartamento 101, mora um casal octogenário, que é um exemplo de vida para os demais moradores. Então, o que ele quer dizer aí é o seguinte, pessoal. Nós temos 4 andares e 16 apartamentos. Todos os apartamentos estão ocupados, né? Só que ele garante que pelo menos um dos apartamentos tem 2 pessoas. Moram 2 pessoas, que é o casal lá. Então o que é que vai acontecer? Cada apartamento, se eu fizer uma relação de apartamento com morador, cada apartamento ele tem pelo menos um morador. Então, se todos os apartamentos têm pelo menos um morador, os apartamentos vão fazer parte do contradomínio e os moradores vão fazer parte do meu conjunto domínio. Então, perceba, se todos os elementos do domínio que são moradores moram em um apartamento que é do contradomínio, a minha imagem vai ser igual ao contradomínio. Por quê? Porque não tem nenhum apartamento no contradomínio que esteja vazio. Ou seja, todos os elementos do contradomínio vão corresponder a algum elemento do domínio. Ou seja, o conjunto contradomínio é igual ao conjunto imagem. Então isso daí caracteriza uma função sobrejetora. E ela é injetora? Não. Por que ela não é injetora? Porque nós temos no conjunto moradores, que é o contradomínio, 2 pessoas, que é o casal que mora no mesmo apartamento, que correspondem ao mesmo apartamento. Então, se eu tenho 2 elementos distintos no domínio que possuem a mesma imagem, isso não é uma função injetora. Logo, essa questão ela é apenas uma função sobrejetora, né? Uma relação de sobrejetividade. Tranquilo? Essa questãozinha é uma questãozinha de custo também com análise gráfica. Então, para resolver ela, então essa questãozinha aqui, 59, né, uma questãozinha de interpretação de gráfico. Nós precisávamos inicialmente encontrar
o coeficiente, antes de montar essa função, né, nós precisávamos montar a função, porque ele diz assim, ó, os gráficos abaixo representam as funções receita e custo, né? E aí ele quer saber qual foi o lucro obtido. A gente sabe que para encontrar o lucro eu tenho que fazer a diferença entre a receita e o custo, mas eu não tenho a função receita nem a função custo, sendo que as duas funções são função do primeiro grau. Então eu preciso descobrir quanto que o coeficiente A da função receita e da função custo, e o coeficiente B da função receita e da função custo. E aí a gente pode encontrar esses coeficientes pegando dois pontos distintos e fazendo o quociente da diferença entre as coordenadas deles, né? E aí vou encontrar o valor desses coeficientes e em seguida eu posso montar as funções. Então tá aí a função receita, a função custo, e aí é só fazer a diferença entre elas. Eu vou ter a função lucro, que é 5x menos 5.000, e aí substituir o valor que ele pediu, que é 1.400 unidades, e vou ter que o lucro será de R$2.000, tá? E finalizando, é uma questãozinha de função, e ele quer que a gente trabalhe com o valor da função. Então ele pediu quanto que é o g de 1. Inicialmente eu vou pegar o g de 5, que ele disse lá que o g de 5x é igual a 5 vezes g de x. E eu vou dizer assim, quanto que é o g de 5 vezes 1? Porque 5 vezes 1 é 5, né? Então eu vou dizer quanto que é 5 vezes 1. Ora, pela definição que ele deu, vai ser 5 vezes o g de 1. E aí eu tenho que, quanto que é 5 vezes 1? É 5, então o g de 5 é igual a 5 vezes o g de 1. Depois eu vou brincar lá com o g de 25. O g de 25 pode ser escrito como sendo o g de 5 vezes 5. Só que pela definição que ele deu, isso também pode ser 5 vezes o g de 5, né? E aí agora eu posso vir para o g de 25 igual a 125 e vou reescrever o g de 25, né? Por quê? Porque eu posso escrever o g de 25, como a gente já viu anteriormente, como 5g de 5, né? E aí 5g de 5 igual a 125, eu pego o que eu encontrei inicialmente e posso dividir esse 125 por 5, vai dar 25. E aí, na função inicial que eu encontrei, né, que g de 25 é igual a, ou melhor, 25 é igual a 5 vezes o g de 1, eu vou encontrar que g de 1 é igual a 5, tá? Essa não é uma questão difícil, mas é uma questãozinha trabalhosa, que você tem que envolver um pouquinho de criatividade, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso qualquer dúvida que vocês tenham, eu já comentei, é só vocês me procurarem em sala de aula ou postarem as dúvidas lá no OpenRedu. Tá bom, pessoal? Eu sei que uma retap de 60 questões não é fácil de ser feita, mas qualquer dúvida, qualquer coisa que não ficou clara, é só vocês procurarem ou em sala de aula ou no OpenRedu, que a gente tenta detalhar melhor a solução de cada uma das questões, tá bom? Aquele forte abraço e até a próxima.